Olá, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo. Tá começando agora o seu podcast de política da CNN, Horário de Brasília. Eu sou Daniela Lima e apresento esse programa ao lado da maravilhosa Renata Agostini. E antes que ela diga olá pra vocês, eu quero saber, Renata, quem é você no meme do Flávio Brasil? O cavalo? A charrete? A placa? O próprio Flávio? Oi, Dani, primeiro. Olá, nossos ouvintes. Oi, Dani. A gente tá tão animada com o Flávio Brasil que a gente até aqui furou o protocolo. Eu acho que o vídeo do Flávio Brasil é um sinal, é um recado para o roteirista, porque o vídeo é a gente chegando no Brasil e correndo. Ninguém tá aguentando as novidades do roteirista de Brasil. O melhor é que o cara tem Brasil no sobrenome, né? É maravilhoso. E o cavalo vai embora, quem me colocou pra sofrer não vai, né? Não, é pra beber primeiro, né? Depois é que tá sofrendo. Olha, é bom demais. É um absurdo trazer Flávio Brasil pra abertura do nosso podcast e ainda errar o grande hit de Flávio Brasil. Não, mas o nosso editor vai corrigir, ele vai colocar. Quem me colocou pra beber, agora tá bebendo. Quem me fez sofrer, agora tá. Olha aí, você vai poder apreciar toda a obra de Flávio Brasil. Depois corre nas redes sociais pra ver o vídeo, porque é imperdível. Eu quero dizer, inclusive, que Flávio Brasil faz parte dos Barões da Pisadinha, né? Já que a gente trouxe ele aqui, vamos fazer a propaganda direito. Ai, Renata, eu te amo. Bom, foi só um momento de respiro, porque, minha gente, tá pesado o clima. E aí é bom quando a gente tem esses escapes assim, porque dá uma revigorada, dá uma gargalhada. A gente sabe que o Flávio Brasil tá bem, ele postou no Instagram, então tá tudo certo falar do vídeo que é realmente engraçado. Mas teve mudança pesada no xadrez da política e foi ontem, quarta-feira à noite, tarde da noite, o presidente Jair Bolsonaro inaugurou a entrada de um deputado de um partido do Centrão Raiz, um deputado do PSD, no primeiro escalão de seu governo. Fábio Faria, do PSD do Rio Grande do Norte, é o novo ministro das Comunicações. Essa notícia pegou de surpresa até integrantes do próprio governo, do Palácio do Planalto, que ficaram sabendo ali meia hora antes do presidente anunciar nas redes sociais. O presidente optou na quarta-feira por ficar até tarde despachando no Palácio do Planalto, o que não é comum. Ele costuma sair do palácio em direção ao Palácio da Alvorada, ali por volta das 6 horas. É algo quase religioso. Ontem o presidente foi ficando. Quando eram 10 da noite, Brasília já não estava entendendo o que estava acontecendo. Ficou sabendo pelo Twitter do presidente. A primeira leitura, Dani, foi essa mesmo. Opa, o acordo com o Centrão cresceu. O PSD agora levou o Ministério das Comunicações. Porque já havia algumas semanas comentários sobre Kassab, Gilberto Kassab, que controla o PSD, tendo ali interesse em ficar com o Ministério das Comunicações. Ele já foi ministro das Comunicações. Ali se comentava, inclusive, se não poderia haver uma troca pelo ministro Marcos Pontes. Agora, essa leitura inicial, né, essa desconfiança, foi rapidamente desmentida ali por integrantes do Palácio do Planalto, com quem eu conversei, sei que você também, e até pela líderes do Centrão, que procurei logo depois do anúncio para entender, e eles também estavam surpresos. Só ficaram sabendo no momento em que viram o anúncio do presidente. Porque é o seguinte, para que você que tá acompanhando aqui com a gente essas jogadas, vamos desenhar um pouco qual é a relação do Fábio Faria com os Bolsonaro. A nomeação do deputado tem muito mais a ver com a relação pessoal que ele construiu com o presidente ao longo desse ano e meio de mandato de governo do que com o PSD. Fábio Faria é muito hábil, é um deputado de bom trato, ele tem contato direto com presidentes dos principais partidos do Congresso e com o presidente da Câmara, Rodrigo Maia, de quem ele é amigo pessoal. Frequentador assíduo da casa de Rodrigo Maia, dos jantares, das conversas, ajuda na articulação. E durante muito tempo, quando essa conversa entre o Maia e o presidente Jair Bolsonaro ficou muito ruim, ele se colocou como uma ponte informal entre os dois. Corta. Como que ele chega nesse lugar de ponte? Fábio Faria, no início do governo, no início do mandato, no início do exercício de sua prerrogativa na Câmara dos Deputados, se aproximou de Flávio Bolsonaro. Foi conversar. Flávio Bolsonaro é o filho mais afeito à política do presidente Jair Bolsonaro, também se coloca ali como um algodão entre cristais, tentando conciliar os ânimos da família com os ânimos do Congresso. E Flávio Bolsonaro
Bolsonaro e Fábio Faria começaram a conversar bastante, dividir estratégias. Flávio começa então a fazer o quê? A levar Fábio Faria para conversar com o pai. E Fábio Faria vai, aos poucos, se transformando numa espécie de conselheiro de Jair Bolsonaro. Então, por exemplo, quando o presidente atritava com Rodrigo Maia, presidente, o caminho não é esse. Quem primeiro diz a Bolsonaro que ele deve começar a receber dirigentes de partidos políticos, porque não tinha como ele governar sem ter nenhuma ponte com o Congresso, é Fábio Faria também. Some-se a isso o fato de que ele é genro do Silvio Santos. Ele é casado com Patrícia Abravanel e também é Fábio Faria quem faz o primeiro convite para que Jair Bolsonaro vá ao SBT participar de programas e tal. O presidente tem uma excelente relação com o SBT e esse é um dos pontos de problema da comunicação social do governo. No governo Jair Bolsonaro, a distribuição de dinheiro de publicidade para as emissoras de TV aberta mudou bastante. A TV Globo, que é a emissora de maior audiência e, por isso, proporcionalmente, sempre recebeu a maior fatia da publicidade, passou a receber menos do que o SBT e a Record, que são emissoras afeitas ao governo. Isso se tornou um flanco, né, Renata, de questionamento à lisura, à independência com que o governo Jair Bolsonaro gere sua verba de publicidade. Sim, é uma crítica muito grande. Aliás, essa área de comunicação, de publicidade do governo, ela é criticada não só por quem se opõe ao governo Jair Bolsonaro, um dos pontos sempre explorados é esse que você trouxe agora, ou seja, qual é essa nova regra, como que está sendo definido para onde vai o dinheiro, a verba, o orçamento em publicidade do governo, mas também é muito criticada por aliados do governo Jair Bolsonaro, que veem falhas nessa comunicação. É comum a gente escutar de integrantes do governo, de que o governo apanha sem necessidade, que não há uma estratégia clara, que há falhas nessa área. Então, esse redesenho, essa criação, recriação do Ministério das Comunicações entra nesse contexto. Então, se por um lado, logo ali à quente, o governo tentou desmontar essa ideia, essa percepção natural de que haveria ali um novo acerto com o Centrão. Por que essa percepção é natural? Porque a gente está no meio das negociações. Os partidos do Centrão já levaram bastante coisa, mas há uma lista de promessas, outros cargos que virão, a gente já fala disso. Então, a narrativa colocada foi qual? Fábio Faria é da cota pessoal do presidente. Aos moldes, por exemplo, de Onyx Lorenzoni, que hoje é ministro da Cidadania, Tereza Cristina, que é ministra da Agricultura. Ambos são do Democratas, mas o presidente sempre disse que essas não eram pastas que foram dadas ao DEM, ao Democratas, mas sim indicações que ele fez de sua cota pessoal. É isso que o presidente está falando no caso de Fábio Faria. Ele, inclusive, na quinta de manhã, né, logo depois essa nomeação é anunciada, a medida provisória, né, também recriando o novo ministério, sai na quarta de noite. Bolsonaro fala sobre isso e, inclusive, dá uma declaração sobre a questão do SBT. Ele diz que vamos ter alguém que não é profissional do setor, mas tem conhecimento até pela vida que ele tem junto à família do Silvio Santos. Bem, isso é um problema. Por que é um problema o fato de Fábio Faria ter essa ligação com o SBT? Ele não é apenas genro do Silvio Santos, ele realmente participa ali das decisões dessa rede de televisão, sobre estratégias, novos programas, ele tem uma participação muito ativa na emissora. E a Secretaria de Comunicação, que é encarregada justamente de definir onde vai ser colocado o dinheiro do governo em publicidade, essa verba, que é bastante gorda, vai ser incorporada, já foi, inclusive, está também na medida provisória, ao novo Ministério das Comunicações. A SECOM, como ela é chamada, de Fábio Van Garten, passa a ser uma peça do Ministério das Comunicações. Fábio Van Garten, inclusive, são dois Fábios, né? Será secretário executivo do novo ministério. Aí a gente entra nesse segundo ponto. O próprio presidente, respondendo a uma seguidora que questionou a entrada de um deputado em seu ministério, disse assim: eu fui de deputado a presidente. E essa comunicação é uma área onde acho que é consenso que a gente tem problema. Por que o presidente fala isso? Porque além do questionamento técnico, digamos assim, dos critérios, a administração pública, ela é regida pelo critério da impessoalidade. Isso está em lei.
O que é isso, essa palavrinha? Na verdade, é quase um palavrão. Significa que você não pode tomar decisões na administração pública baseada em critérios pessoais. Você tem que tomar decisões baseadas em critérios públicos, de administração, de gestão. O que seria isso? Por exemplo, fazer uma divisão do bolo de publicidade de acordo com a fatia, o impacto, né, que tal emissora vai ter na disseminação de informação que é de interesse público. Porque a publicidade estatal também virou uma coisa, né, um palavrão. Mas quando o Ministério da Saúde precisa divulgar, por exemplo, calendário novo de vacinação ou antecipação do calendário de vacinação, por exemplo, como aconteceu agora, o que o Ministério da Saúde faz para avisar você que está em casa e não necessariamente fica acessando o site do Ministério da Saúde? Ele coloca uma propaganda na televisão com o Zé Gotinha, dizendo, olha, a gente vai antecipar o calendário de vacinação e é muito importante que você procure o posto de saúde mais próximo. Isso é informação de utilidade pública e é para isso que serve a verba de publicidade, para explicar para você que está em casa o que é que vai mudar com a reforma da Previdência, para dar a visão do governo sobre o que é, por que é necessária a reforma administrativa. Esse tipo de comunicação é claro que é necessário, mas ela precisa ser feita de acordo com critérios. Se eu tenho que passar uma mensagem para a população, essa mensagem tem que ser disseminada aonde? Nos veículos de maior audiência, proporcionalmente também nos que têm menos audiência. Esse é o questionamento, a base do questionamento, a distribuição da verba de publicidade para as emissoras de TV aberta. Bom, passando desse ponto, a gente tem a questão das fake news, né, Renata? Exatamente. Recentemente ganhou o noticiário informações, reportagens, a primeira delas produzida pela repórter Patrícia Campos Melo, da Folha de São Paulo, repórter excepcional que acompanha fake news desde a campanha eleitoral. A Secom colocando dinheiro em site de jogo do bicho, até site russo, recebeu dinheiro público com anúncio de publicidade em internet, sem contar veículos que são disseminadores de desinformação. Isso também virou um problema e foi inclusive citado no julgamento das contas do presidente Jair Bolsonaro do ano de 2019, no Tribunal de Contas da União ontem. Exato, e a gente tem o andamento da avaliação do Supremo Tribunal Federal, do inquérito que ficou conhecido como inquérito das fake news, mas é um inquérito que foi instaurado para apurar ameaças a ministros do Supremo, à Corte. A gente teve início na quarta-feira da apreciação pelo plenário do Supremo de uma ação que questiona a validade desse inquérito. O julgamento começou com a leitura de Fachin, do ministro Edson Fachin, sobre o seu voto nesse caso, ele que é relator dessa ação que questiona o inquérito das fake news. A gente vai ter, na semana que vem, quarta-feira, retomada desse julgamento. Há ali uma indicação de ministros nos bastidores que ele deve ser mantido. O inquérito das fake news pode haver ali algum tipo de definição, de alteração na forma como esse inquérito está sendo conduzido, por exemplo, com a inclusão do Ministério Público. Isso a gente precisa acompanhar. Mas esse é um tema que está muito vivo no Judiciário, também no Congresso, que está avaliando ali um projeto sobre fake news. Esse é um tema da hora em Brasília. Então, a missão do Fábio Faria não é nada fácil, é pacificar as relações do presidente Jair Bolsonaro com a imprensa. Uma parte substantiva dos veículos de comunicação, por exemplo, deixou de cobrir ali a entrada e a saída do presidente Jair Bolsonaro do Palácio do Alvorada, alegando falta de segurança. Porque ali ficam também apoiadores do presidente, que não raro fazem insultos à imprensa. Ele também precisa dar certa racionalidade e vai ser muito cobrado por ter ligações com o SBT, a distribuição da verba de publicidade, e ajudar a acalmar as relações do governo com o Congresso, que é uma função que ele vinha exercendo informalmente e agora vai ter caneta, mandato para fazer de dentro do governo. É acompanhar para ver como é que ele se sai, né, Renata? São missões espinhosas. São missões espinhosas e é interessante que se essa frente prosperar, der certo, né, se Fábio Faria tiver ali autonomia, o presidente de fato escutando nessa área, a gente vai ver mais uma perna, uma aposta do presidente na forma de fazer política sendo revertida. A primeira é essa aproximação com os partidos tradicionais. O presidente tinha na campanha uma mensagem muito forte de enfrentamento aos partidos políticos tradicionais. Ele sequer tinha uma identidade com algum partido, né, fez um acordo ali com o PSL para ter uma
uma legenda, logo depois rompeu, tá ali tentando formar o seu novo partido. O que ficou chamado, né, de nova política, a nova era, toda a mensagem, todo o governo se propunha a se relacionar de uma forma diferente com o Congresso, e essa forma diferente também era a base de muito confronto, de críticas, né, de ataques da rede bolsonarista nas redes sociais. Tudo isso nesse bolo que a gente viu foi o presidente, não sei se caindo na real que o mundo em Brasília é mais difícil, e lançou essa negociação ampla com os partidos do Centrão, acomodando, abrindo espaço no governo para que eles possam participar, e o que a gente viu até agora é que está dando certo. De fato, já tem ali em funcionamento no Congresso uma nova base de apoio. Cargos importantes já foram oficializados, e a gente até contou na CNN essa semana que tem aí uma nova leva para sair, e a gente não está falando de cargos de segundo, de terceiro escalão, a gente está falando novamente de cargos importantes, Secretaria de Política Agrícola no Ministério da Agricultura, a Secretaria no Ministério do Turismo, a presidência da Telebrás, da Conab, diretoria na Apex. Tem bastante coisa que foi prometido para esses partidos. Quais são eles? Progressistas, PL, republicanos, PSD também, de Fábio Faria, todos aí esperando que a caneta volte a andar. Até essa semana eu conversei com o ministro Dani sobre essa questão, até para entender como é que a esplanada estava reagindo, porque esses acordos são feitos diretamente pelo Palácio do Planalto, com os presidentes, os líderes do Centrão, e ele disse, olha, os envelopes estão voando pela esplanada. O que é isso? O ministro Luiz Eduardo Ramos, carregado da articulação política, né, que comanda a Secretaria de Governo, a pasta dele recebe essas indicações dos partidos políticos e envia os currículos dos candidatos aos ministros. Como é que funciona isso? As pastas tendem, então, a aceitar, né, digamos assim, indicação, não é muito bem uma decisão deles, até porque o presidente Jair Bolsonaro pediu que essa operação estivesse em curso, mas eles têm de registrar, colocar ali no sistema do governo esse nome para que haja as checagens, a parte burocrática. E o ministro Luiz Eduardo Ramos e sua equipe enviam esses currículos em envelopes mesmo, são remetidos ali à pasta. Por isso, a brincadeira de que os envelopes estão voando pela esplanada. Bom, Renata Agostini está acompanhando essa distribuição de cargos como ninguém. Se você tiver dúvidas, dê um Google. CNN mais Renata Agostini mais cargos mais Centrão. Você vai ver que a mulher está uma máquina produzindo reportagens em série. Então, saiu a nomeação, a Renata vai contar para você. Siga acompanhando. Renata Agostini, sua terra natal está pegando fogo. O governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, vai enfrentar um processo de impeachment 1 ano e meio depois do início de seu mandato. Witzel já tinha uma relação conflituosa com a Assembleia, foi eleito na esteira da família Bolsonaro, colou ali em Flávio Bolsonaro, era juiz, deixou a magistratura para concorrer, completo desconhecido na onda do bolsonarismo, foi eleito governador e desde então tem enfrentado uma série de críticas. Ponto a ponto muito rápido, só para você entender o percalço. Witzel começa fazendo uma propaganda muito forte em cima da história de bandido bom é bandido morto. Começa a protagonizar uma série de ações incentivando as operações da polícia em comunidades do Rio de Janeiro. Aí a polícia começa a fazer sobrevoo e atirar na favela de cima do helicóptero sem saber onde estava atirando. Witzel tem aquela frase que se tornou célebre, né? Mira na cabecinha e Paul foi apelidado ali de um dos principais representantes da necropolítica. Isso queima um pedaço do capital do governador recém-eleito. O governador começa a ter problemas com a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Era muito próximo a Marcelo Bretas, o juiz federal da Lava Jato, e também ao presidente Jair Bolsonaro. Mas muito rapidamente, Witzel começa a achar que tem condições de disputar a presidência da República em 2022, o que faz com que Bolsonaro se afaste dele e passe a tratá-lo como um adversário. Então, perde as boas entradas, as boas-vindas que tinha no governo federal. E isso, para um governo de estado que tem as contas absolutamente furadas, que sofre para pagar salário do funcionalismo, é um problemão. Pois, muito bem, para piorar o inferno astral de Witzel, o governo do Rio de Janeiro se torna alvo de uma operação da Polícia Federal, do Ministério Público Federal, que investiga fraude na compra de respiradores para o combate ao novo coronavírus. Olha, o Rio de Janeiro é um dos estados do Brasil que tem mais casos e a investigação sobre o Witzel, ao contrário do que tem em outros estados onde ainda os elementos são iniciais e as investigações precisam e devem ser aprofundadas, tudo deve ser olhado com lupa, mas no caso do Rio de Janeiro é muito feio porque
uma das empresas suspeitas de fraudar a compra de respiradores fez pagamentos para o escritório de advocacia da mulher do Witzel. O próprio governador aparentemente recebeu valores dessa empresa, então a coisa ficou realmente muito feia. A ponte que ele tinha com Marcelo Bretas se implodiu, porque o juiz, inclusive, deixou de segui-lo nas redes sociais e tratou de se afastar ali do ex-colega, que agora está tendo que julgar. O que aconteceu, Renata, com isso? Pedido de impeachment começou a andar na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro com requintes de crueldade, né? 69-0, né? Abrimos essa edição com informação exclusiva. É questão de horas, e não muitas, para que o governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, enfrente o momento mais difícil da gestão dele até aqui. O primeiro passo de um processo de impeachment na Assembleia Legislativa. O presidente da Assembleia Legislativa do Rio, André Siciliano, decidiu acatar um dos 11 pedidos de impeachment que foram formulados, que foram apresentados na Assembleia Legislativa por vários opositores do governador Wilson Witzel. O placar final, 69-0 pela abertura do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. Então, a Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro acatou por unanimidade a abertura do processo de impeachment contra o governador Wilson Witzel. O presidente da Alerj não precisava nem ter feito essa votação ali, não precisava desse trâmite para que o processo fosse aberto, mas decidiu fazer essa consulta aos parlamentares e acabou virando um gesto muito político, né? Uma sinalização de que a coisa está muito feia para o lado do Witzel. Inclusive, os parlamentares que são da ala governista, nem eles seguraram o rojão ali naquela votação. Olha, eu queria ser bairrista, mas realmente tá puxado para o Rio de Janeiro. Inclusive, esse esquema que foi ali apontado, é claro, as investigações estão em curso, né? Sempre importante a gente dizer, mas essas evidências, a participação do escritório de advocacia da mulher de Witzel, Helena Witzel, fez com que muita gente lembrasse de Sérgio Cabral, ex-governador do Rio, condenado por zilhões de anos de prisão. Eu já até perdi a conta dos casos ali, do caso Sérgio Cabral, e ele tinha um esquema aí, nesse caso sim, né, comprovado, com participação da mulher dele, que tinha um escritório de advocacia. Muita gente lembrou na hora disso, né? É muito difícil. O Rio de Janeiro tem esse histórico lamentável de governadores, um atrás do outro, acusados, presos de envolvimento em esquemas de corrupção. Sérgio Cabral, isso aconteceu com ele, que é um antecessor, e Pezão, que era seu vice, e também teve o mesmo destino, e aí a gente vai puxando, a gente vai ter muitos outros. Interessante no caso de Witzel, Dani, você puxou essa linha do tempo aí com maestria, e eu coloco só uma última ponta. Quando ele sentiu que o sapato apertou, e sentiu agora, né, ele estava realmente numa postura muito combativa, querendo assumir essa oposição a Jair Bolsonaro, ladeado por João Dória, governador de São Paulo. Witzel, quando se viu ali encurralado pelas investigações, que esse movimento no Rio de Janeiro político, né, estava levando ele, de fato, a esse processo de impeachment, resolveu tardiamente fazer um gesto a Jair Bolsonaro. Tardiamente por quê? Porque aí a Inês já é morta, né, como a gente viu nessa sinalização na Alerj. Parou de atacar o presidente nas redes sociais, que tentou ali jogar algumas pontes. Não me parece que o Palácio do Planalto vai ter interesse em resgatá-lo desse buraco em que ele acabou se enfiando, buraco político, no caso, né? Lançar uma boia ali para quem estava dizendo que Flávio Bolsonaro deveria ser preso e tal, acho difícil realmente o presidente Jair Bolsonaro fazer. Agora, Renata, eu queria, antes da gente encerrar, ressaltar isso. Gente, um governador que não tem um deputado para dizer, não, vamos olhar com calma, esperar as investigações andarem, não precisa de impeachment agora, tá muito lascado, com o perdão da palavra para quem tá ouvindo o nosso podcast. Eu nunca vi isso na minha vida. Um governador, um gestor que não tem uma pessoa para defender seu mandato, para defender sua conduta retoricamente. Uma pessoa. Eu nunca vi uma solidão tão brutal na política e, assim, é de fato uma missão quase impossível ele escapar desse processo. A preço de hoje, é uma missão quase impossível. Eu realmente nunca vi uma derrota que exponha
tanto um gestor. O PSC é uma legenda pequena, né? De fato, e se o Wilson Witzel ganhou a eleição e muita gente tomou susto, especialmente na capital. Na capital, no Rio de Janeiro, o Wilson Witzel acabou perdendo ali no segundo turno para Eduardo Paes, que foi prefeito da cidade. E muita gente tomou susto, não sabia quando ele passa para o segundo turno quem era o Wilson Witzel, porque ele vinha ao longo da campanha nas pesquisas de intenção de voto ali com um percentual baixo. Agora, se ninguém sabia muito bem quem era o Wilson Witzel, eu te pergunto quem é que sabe quem é Cláudio Castro, que é o vice-governador, que é o que tudo indica pode assumir o estado, é ainda mais desconhecido para os fluminenses do que o Wilson Witzel, e vai assumir o estado numa situação política frágil, como a gente está contando, né? O PSC não tem base, não tem muitos acordos, um estado com uma situação financeira extremamente complicada, uma crise que se arrasta há muitos anos, há muitas gestões, mas que agora, com a pandemia, com esse baque que a economia do país inteiro vai levar, vai piorar dramaticamente, e há, claro, o avanço da Covid-19. O número de mortos no Rio de Janeiro por causa do novo coronavírus já ultrapassou o número de mortos na China, onde a pandemia começou. Bom, é isso. A gente vai seguir acompanhando tudo aqui para você no horário de Brasília. Toda quinta-feira você tem um encontro marcado com a informação. E informação de um jeito leve, descontraído, com direito a meme de Flávio Brasil. Aqui comigo e com essa maravilhosa Renata Agostini. Vai virar, eu acho que pode ser a música de Cláudio Castro, né? Quem me convidou pra beber agora vai beber. Porque... Ai, meu Deus. Acho que a gente devia sugerir pra ele. Querida, foi um prazer, como sempre, bater esse papo com você. Muito obrigada a você que nos ouviu. Aliás, começa a seguir o nosso podcast aí, marca pra você saber sempre quando a gente vai estar no ar. É quinta-feira, no início da noite, no horário de Brasília. Um beijo, Renata. Beijo, Dani. Até quinta que vem, pessoal. Nos vemos. Um beijo.